Né? Que depois o menino vai picotar ela e vai fazer uns vídeos. Tá bom. Pra pôr no Instagram. Já vai gravar direto? No Instagram? Não. Já tá gravando, né? Tá. Tá. Já tá gravando? Tá. Então tá bom. Beleza. Então Essa partezinha que a gente conversou corta. corta depois. Amém. Queridos, boa noite, a graciosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Seja abundantemente multiplicada sobre a vida de vocês. Amém? Amém. Mais um dia, né? Esse é o dia que o Senhor fez, alegremos nele e nos regozijemos nele. Também o adoremos, bendizemos, porque tudo que ele tem feito por nós é coisas grandiosas. O Salmo 126:3 diz que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso nós estamos alegres, por isso que estamos regozijando, porque o Senhor tem feito grandes coisas por nós. E ainda no Salmo 118, que eles diz assim, eu estava até meditando essa palavra, Senhor, eu não estou entendendo a conjugação dela, me ensina aqui. Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga a Israel, os inimigos nos teriam engolido vivos. Então, mas esteve no passado, o Senhor, tudo bem com o pessoal lá de Israel, o Senhor esteve com eles, mas quando a gente lê que esteve, queridos, o Senhor esteve com você esse dia todo, Ele te deu grandiosos livramentos que você nem viu. Você nem viu, e Ele esteve ao seu lado. E não esteve, não somente esteve, mas está ao seu lado. Amém? Amém. São coisas que a gente nem imagina, no trânsito, um acidente doméstico, homens malignos, sanguinários. O Senhor esteve ao seu lado nesse dia, e o Senhor está ao seu lado. Amém? Amém. E essa é a nossa confiança que nós temos nele. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Você nem viu as grandes coisas que Ele fez, mas Ele fez, Ele esteve ao seu lado. Amém? Te guardando, protegendo, livrando, suprindo, abençoando. Talvez um vírus tentou entrar no seu corpo, o Senhor te deu livramento. Uma bactéria mortal tentou entrar no seu corpo, mas o Senhor esteve ao seu lado. E por isso nós estamos aqui, alegres, porque Ele esteve ao nosso lado, Ele está ao nosso lado, estamos aqui vivos, firmes, fortes, constantes e abundantes. Amém? Amém. Eu estou feliz, irmãos, regozijando, porque Jesus é, aleluia, Ele é maravilhoso. Amém? Se buscarmos uma palavra no português, em qualquer dialeto, para externar a grandeza do nosso Deus, para poder glorificar, para poder assim, falar o máximo dele, ainda é pouco. Maravilhoso é pouco, grandioso é pouco, glorioso é pouco, é tudo pouco. Não tem uma palavra. O português é pobre, o inglês é pobre, o espanhol é pobre, qualquer dialeto é pobre, não encontra uma palavra. Por isso que tem um termo no português que chama superlativo. Eles no Isaías 6:3 fala assim, né? Que o nosso Deus, os querubins, né, se prostravam dizendo, santo, santo, santo. 3 vezes, santo, santo, santo. É para ter, porque só a palavra santo ainda é pouco, tão santo que Ele é. Aí tenta, né, igual a gente faz, às vezes, é só um pouquinho minimizado, eu quero. É muitão mesmo que eu quero. Então a gente às vezes usa esses termos, ainda é pouco para externar a grandeza do nosso Deus, porque Ele é maravilhoso. Esse Deus tão grandioso, que essa palavra grandioso é pouco para externar o que Ele é. Ele esteve ao seu lado, Ele está ao seu lado. Amém? E eu estou muito feliz, irmãos, eu fico muito feliz. E hoje nós vamos falar de algo, irmãos, vai ser, eu acredito, pastor Valmir, vai ser uma série de estudos que o Senhor trouxe no meu coração, sabe, de vários assuntos aqui. E dentre, igual nós fizemos aqui, sobre os frutos, né, do Espírito, todos os frutos do Espírito, e eu quero falar sobre algo aqui, irmãos, sobre atributos de Deus. Então, quando a gente se fala de atributo, é algo que é próprio da pessoa, do ser, um atributo. E o nosso Deus, Ele tem inúmeros atributos. E quando a Bíblia fala do que é próprio, qual que é o atributo do diabo que a Bíblia nos mostra? Qual que é o atributo que o diabo tem? Então eu quero te mostrar, sabe, 8,44 de João, você vai ver que é um atributo que o próprio Deus, é a única paternidade que o Senhor Jesus Cristo
confere ao diabo é a mentira, a única paternidade, né? Ele não criou nada, a única coisa é a paternidade, Essa versão, pastor, que eu queria. Isso. Essa é a corrigida fiel, mas até a outra, mas pode ser essa, pode ser. O nome é só da outra versão? É RC, revista e corrigida, mas pode ser corrigida fiel. Mas, então, o atributo é algo do que é próprio da pessoa, é intrínseco, já é da própria pessoa. Então a Bíblia confere um atributo ao diabo, um atributo que não é legal, que não é bom a gente ter. Então diz assim, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, é um atributo do diabo, é uma propriedade dele, mentiroso. Aí nós vamos, por que eu estou te mostrando esse tema? Para te mostrar, porque o Senhor mostrou que o diabo, um atributo, algo que é próprio dele, é mentira, é próprio dele, ele é mentiroso desde o princípio, fala do que lhe é próprio. Então nós vamos falar das propriedades, se podemos assim dizer, das propriedades do nosso Deus, dos atributos dele, falar de algo que é próprio dele, para nós trazermos para a nossa vida diária, para os nossos relacionamentos, para o nosso relacionamento com Deus, porque nós não somos a imagem e semelhança dele. Então ele tem, o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele tem o que é próprio dele, os atributos dele. Então também, ele dotou-nos também de alguns atributos, alguns são dele, nós nunca vamos chegar a isso, alguns são dele, não tem condições. Por exemplo, um dos atributos do nosso Deus, que é próprio dele, todo-poderoso, nós nunca chegaremos em todo poder, é próprio dele, mas ele confere em nós partículas de poder, que é um atributo dele, e ele disponibiliza para nós. Eis que vos dou o poder, foi até pregado aqui domingo, né? Eis que vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Então nós vamos falar aqui que são muitos os atributos do nosso Deus, que é próprio dele. Quando a gente entende, irmãos, que ele tem esses atributos, a gente nós paramos de ser bobo, porque tem hora que a gente parece bobo, perde a confiança no nosso Deus, e ele tem algo que é próprio dele. Então no decorrer dos estudos, pastor Valmir, que eu não vou conseguir tudo hoje, que é muita coisa, né? Mas nós vamos acompanhando. Eu peço aos irmãos que estão aqui, não falte na quarta-feira que vem, e os irmãos que irão assistir também, venham aqui na CEUC, Comunidade Unidos em Cristo, amém, para nós participarmos desse estudo aqui. Mas queridos, por exemplo, atributos do nosso Deus, o Salmo 139 nos fala, nós estamos falando de algo que é próprio dele, onipotência, que eu já citei aqui. Quiser colocar aí, Samuel, onipotência, ele é todo poderoso, é algo dele, todo poderoso, ele é o todo poderoso. Onisciência, ele tem, o Salmo 139 nos fala disso, ele tem um conhecimento de tudo antes de formularmos ali a nossa mente humana ali com a boca, com a língua, formular uma palavra, ela já foi gerada no nosso coração, né? Porque nós já falamos aqui sobre pensamento. Então o Senhor consegue conhecer o nosso pensamento. Então antes daquele pensamento, primeiro se pensa para depois agir, primeiro se pensa para depois falar. Então quando a gente, é um outro estudo, depois nós podemos também falar dele novamente. Quando a gente consegue entender os nossos pensamentos e governar, ter uma governabilidade sobre os nossos pensamentos, a gente não vai falar besteira, a gente não vai fazer besteira, porque primeiro se pensa. A gente pode dar uma passeada, depois você dá uma passeada lá na sua casa, capítulo 15 do Evangelho segundo Mateus, do coração procede os maus pensamentos, adultérios, homicídios, roubos, furtos, tudo é formulado primeiro, a pessoa gera aquele pensamento, para depois falar ou depois agir. Então antes de nós falarmos, a onisciência de Deus já conhece tudo, ele já conhece, é o que a gente vai ler daqui a pouco,
em Hebreus capítulo 4. Fique esperto aí. Amém? Olha só, queridos. E a onisciência, a onipotência e a onipresença. Ele está em todo lugar. Amém? É o que fala. Então é um atributo dele, ele está em todo lugar. Não comparando o Criador com a criatura, que a gente nunca pode fazer uma coisa dessa. Mas trazendo como Jesus usava parábolas para explicar, o reino dos céus é semelhante, né? O reino dos céus é semelhante a um agricultor, um semeador que saiu a semear. O reino dos céus é semelhante. Então deixa eu te explicar. A onipresença é semelhante ao oxigênio. A onipresença é semelhante ao oxigênio. Só que o oxigênio, ele é limitadíssimo. Se subirmos certa altura, ela acaba para nós. Se entrarmos dentro da água, ela acaba para nós. Mas o oxigênio está aqui, não está? Mas também está lá com a minha esposa lá. Então, por isso que a gente precisa entender também sobre a destra, a direita de Deus, né? Mas, enfim, então o Senhor, deu para entender? O Senhor é onipresente. Ele está em todo lugar. Ele esteve conosco, está conosco, ele é presente. Por isso que Mateus 28, 20 fala assim, ó, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco todos os dias. Da mesma forma, o reino dos céus é semelhante, da mesma forma, dentro de uma semelhança, não comparando o Criador com a criatura, só para entendermos, da mesma forma que o oxigênio está conosco todo dia, gente. Já acorda, dorme. Quando você dorme, você para de utilizar o oxigênio? Não. Aonde você vai, o oxigênio está lá. Onde você vai, o oxigênio está lá. Imagina o nosso Deus, que transcende tudo. Amém? Então, quando a gente entende isso, a gente para de ser bobo e preocupar. Tem gente que sente que Deus o abandonou. E o Senhor deixou ele na mão. E o Senhor está conosco. Amém? E olha só, versículo 1, Senhor, tu me sondastes e me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, de longe o Senhor entende o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Querido, na hora que você deita, seu oxigênio falta? Não falta. Estou comparando aqui, que eles fazendo essa semelhança para entender, não comparando o Criador com a criatura. O reino dos céus é semelhante, amém? Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Próximo, tu me cercaste, isso aqui, esse versículo, irmãos, ele é demais esse versículo, versículo 5. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Olha só, irmãos, é mais ou menos isso aqui, ó. A versão revista e corrigida, tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tipo aqui, ó, eu sou a água, o exemplo que eu estou dando, eu sou a água. Ele me cerca e põe a mãozona potente dele em cima de mim. E aí? O mosquito, você quer contaminar aqui o docinho que está aqui dentro? É ruim para você, mosquitinho. Moscas infernais. E às vezes a gente fica tão bobinho, preocupado, né? Tão bobinho, e ele cerca em volta, tampou, está tampado, aleluia, deu para entender, irmão? Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo. Lembra que eu falei do dialeto português? Ainda é pouco, pode colocar sufixo, maravilhosíssimo, ainda é pouco, ela é muito mais do que maravilhosíssimo. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não posso atingir. Por isso que precisamos ter a mente de Cristo. Amém? Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Aí eu gosto muito de 23 de Jeremias, que fala para nós assim, esconder-se-ia alguém, esconderia de modo que eu não veja? Diz o Senhor, porventura não preencho eu os céus, plural, céus, amém? E a terra? Esconderia alguém de modo que eu não veja? Então, para onde eu fugirei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Não tem como fugir. Se subir ao céu, a diferença do oxigênio, que é semelhança.
Se subir ao céu, tanto quando a gente faz viagem de avião, tem as máscaras lá em casa, não sei o que, papapá, cai máscara, porque às vezes entra o oxigênio, vai ficar rarefeito e vai faltar oxigênio. Mas isso aí pode subir. Ele está lá. Pode descer igual Jonas, lá dentro do peixe. Ele está lá para ouvir oração. Amém? Aonde? É demais, Jesus, queridos. Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tornar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Amém? Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz em roda de mim, porque o Senhor Deus é luz, Ele está guardando e protegendo. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Amém? Pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Querido, isso aqui é muito profundo, sabe por quê? A Bíblia fala para nós assim, que nós devemos, pastor Valmir, amar o próximo como a nós mesmos. Eu tenho que amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Só que há pessoas que não amam nem ela. Ele abomina ela. Ele acha ela feia, ele acha ela não sei o quê, e desvaloriza ela. Uma estima, não é nem alto, baixa estima não, é uma estima subterrânea. Mas o Senhor te formou lá dentro do ventre da sua mãe, me fez desse jeito mesmo aqui. Eles falam que esse furo no queixo é congênito, me fugiu a palavra. Má formação congênita. Mas ele quis me fazer com furinho no queixo. Tá bom, aleluia. Na minha casa, o pessoal, muita gente olha azulão, aqueles azulão, o meu é castanho. Eu estou vendo, aleluia! Aí tem gente aqui lá em casa, lá, fulana, lá, meu irmão, lá, olha azulinho, lá, mamãe, olha azulinho, o senhor quis me fazer assim, pronto, acabou, Senhor, obrigado pela visão. Obrigado, e eu me amo, e aí sim, eu só dou aquilo que eu tenho. Se eu te pedir aqui agora, me dá aí 50 mil reais, talvez você não vai me dar porque você não tem. Eu só dou o que eu tenho. Então nós temos que começar a entender o atributo de Deus. Deus é amor. Ele está falando daquilo que é próprio dele. Então eu preciso me amar. Então, volta 14 por gentileza, Samuel. Porque de um modo eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as obras, as tuas obras. Ele me fez, ele te fez na sua particularidade, do seu jeito. Amém? A cor de cabelo é isso aí mesmo, ele nos fez. E é tão magnífico, irmãos, o Senhor sonda, sabe de tanta profundidade, a onisciência, onipresença e onipotência dele, que fala que são os atributos dele, que eu estou falando isso aqui para nós iniciarmos esses estudos, sobre os atributos de Deus, que ele tem algo que é próprio dele, e ele nos criou a imagem e semelhança dele, e ele disponibilizou também atributos dele para nós, e eu preciso desfrutar disso, e ele me fez de um jeito maravilhoso, amém? Tem gente que considera o patinho feio, desconsidera a cor de cabelo, a cor da pele, a estatura, a cor dos olhos, e vai desprezando. Então Jesus disse que eu devo amar o próximo como a mim mesmo. Começa a se amar, amém? Quando você começar a se amar, você vai ter amor para dar, amém? Aleluia. 15. Os meus ossos não te foram encobertos,
Olha, isso aqui é demais, irmão. Não, isso aqui é demais. Quando no oculto fui feito, entretecido nas profundezas da terra. Irmãos, quando no oculto eu fui feito, a mamãe nem sabia, vou falar da mamãe, Maria José, ela nem sabia, Fabinho, Aguinaldo, que estava grávida. Quando atrasou o ciclo, o apelido do papai era jovem, e eu estou achando que eu engravidei de novo. Ela nem sabia, o papai nem sabia, mas o Senhor já sabia e cuidava de você lá dentro, sem ninguém saber. Nem papai e mamãe sabia, mas o Senhor já sabia, e já fazia o 16 lá na sua vida, sem mamãe e sem papai saber. Amém? Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, nem forma você tinha, mas ele já te contemplava. E no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem uma delas havia. Você não é um erro do acaso. O propósito do Senhor em criar você para uma obra grandiosa aqui, para esse tempo presente, para essa geração, é muito grandioso. Eu creio assim. Eu creio assim. Que era para me ter morrido, e eu já falei aqui que o meu nome foi mudado, eu nem sabia de nada, o Senhor já estava me defendendo, o meu nome foi mudado, então eu estava informe, Washington, e o Senhor já estava lá, pastor Valmir, escrevendo a meu respeito. Você é especial, e o Senhor te criou para esse tempo, para essa geração, para esse momento, e disponibilizou, fez em nós, nos criou, fez o homem, Deus, a sua imagem, a sua semelhança. Então a imagem e semelhança dele, esses atributos que tem uns que são inalcançáveis, não cabe a nós, Deus, mas tem muitos atributos que nós vamos falar no decorrer da semana, que ele disponibilizou para nós. Então vamos desfrutar deles, e vamos usá-lo para nós e os outros. Amém? No nome de Jesus. Versículo 17. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas dele. E aí eu quero que você coloque para mim 29:11 de Jeremias. E o Senhor diz assim para você lá informe. E ele já escrevia, papai e mamãe nem sabia que estava grávida de você. Foi concebido, concepção. São ciclos que a nossa vida segue. Concepção, gestação. Você foi concebido. Nem papai e mamãe sabia, mas ele já sabia. E eu estava informe, sem forma. E ele já cuidava de mim. Amém? Aleluia. Eu sou especial, com toda humildade. Você é especial, com toda humildade. Amém? Se ame. Porque nós vamos falar aqui o que é próprio do nosso Deus. Um dos atributos dele é amor. E eu preciso ter esse atributo em mim, amor. Eu preciso ter em mim. E começando por onde? Por mim mesmo. Olha lá o que o senhor pensa a seu respeito, Aguinaldo. Sidney, você é especial, Sidney. Falou? Você é muito especial, Sidney. Você sabe disso. Porque eu bem sei os pensamentos que penso a respeito de vós. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aí quando a gente volta, para não alongar muito, 55 de Isaías, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, assim como o céu é mais alto que a terra, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Os seus pensamentos estão na terra, os pensamentos dele a respeito de você vai além do âmbito terreno, é celestial. Amém? Deu para pegar aí? Deu para pegar?
Os pensamentos deles são elevadíssimos a seu respeito. Glória a Deus. Agora eu quero que você coloque o que eu disse aí, 4 de Hebreus. Então, quais são os atributos do nosso Deus? Eu vou dar só uma pincelada aqui, depois nós vamos descricionar aqui, decorrência, pastor Valmir, havendo a concordância do senhor, no decorrer da semana nós vamos descricionar cada um deles. Versículo 11, por favor. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Tem um repouso para nós, queridos. E quando eu entendo esses atributos de Deus, eu vivo uma vida de serenidade, tranquilidade, de paz, Washington. Porque eu sei dos atributos do nosso Deus. Assim como o diabo é próprio dele, atributo fala daquilo que é próprio da pessoa, do ser. Como o diabo, nós vemos aqui, é próprio dele a mentira, do nosso Deus é próprio a onipotência, a onipresença, a onisciência, o amor, a fidelidade, a justiça, a verdade. Então, versículo 12, vamos entrar no repouso, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Imagina, irmãos, essa divisão da alma e do espírito, amém? E das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, amém? Versículo 12, e não há criatura alguma encoberta diante dele, não tem ninguém, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Aleluia! Então, querido, se Cristo, na sua humanidade, viveu aqui, pastor Valmir, uma vida de vitória, uma vida de renúncia de pecado, uma vida de unção, de cheio do Espírito Santo, nós temos essa mesma condição. O mistério de Deus Cristo, Deus encarnado. E às vezes nós achamos que certas coisas é inalcançável para nós. E tem coisas, ditados aí que são diabólicos, que nos prendem ali para nós ficarmos sem querer buscar um avanço, um crescimento, uma maturidade espiritual. As pessoas dizem um ditado assim: tem jeito para tudo, menos para a morte. Tem jeito para a morte, sim. Jesus já arrebentou com ela. Nós falamos aqui domingo de manhã. Jesus já deu um jeito na morte. Só que 1 Coríntios 15, 26 fala: o último inimigo a ser vencido é a morte. Ele ainda, infelizmente, impera no nosso meio. Mas a morte, ele já venceu. Apocalipse 1, 18, 19. Amém? Ele desceu às partes mais baixas e tomou a morte e o inferno. Ele já não tem jeito para a morte, sim. Jesus ressuscitou. Aleluia. Amém? A morte não pôde prendê-lo. Ele ressuscitou. E temos a promessa dos que dormem no Senhor ressuscitarão juntamente com ele. Amém? Então ele já deu um jeito na morte. Outro ditado, que as pessoas às vezes, eu nasci assim mesmo, né? Ninguém é perfeito. Não, somos chamados à perfeição. Sabia disso? Somos chamados à perfeição. Somos chamados à perfeição. Eu sou chamado à perfeição. E eu entendo as minhas limitações, como eu preciso saber discernir que a minha carne, nós falamos aqui domingo, da mesma forma que essa carne aqui, ela é corrupta, ela é mortal, ela é corrupta. Agora mesmo à tarde, estava lá em casa, falei com o senhor que agora, estava lá uma irmã lá com o marido dela lá em casa, recebe a ligação: a avó morreu. Da mesma forma que a qualquer momento a gente pode morrer, porque estamos ainda dentro dessa condição, mas temos a garantia da ressurreição, como ele ressuscitou, vamos ressuscitar. 1 Coríntios 15, lê lá, irmãos, esses 58 versículos, por favor, fala sobre a ressurreição. Vencer com a morte, com tudo, o último inimigo. 19, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então essa carne corrupta, ela é mortal também.
A minha carne, irmão, 7,19, a nossa carne não converte. A minha carne não converte. Dá mole para ela. Dá mole para ela. Ela gosta de mimo, ela gosta de prazer, ela gosta de encher a bola dela de ego. Não, mas isso é bom mesmo, né? É. Mais ou menos, né? Ela gosta de cosquinha, cafuné. Coloca para mim 7,18 de Romanos. Então eu preciso o quê? Ser cheio do Espírito Santo para alcançar a perfeição de Cristo, pastor Valmir. E olha que a carne pedir, não. Hoje mesmo eu conversava com a pessoa. Somos chamados à liberdade, irmão. Nós somos chamados 5,13 de Gálatas. Somos chamados à liberdade. Tem gente que vive dentro de um cativeiro. Ele não domina, o medo domina ele, a preocupação domina ele, a ansiedade domina ele, a claustrofobia domina ele, ele vive dominado, a cisma domina ele, mas eu sou chamado à liberdade. Quem está dominando? Eu ou minha mente? Olha o nome, gente. A mente mente. E se eu não tiver a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16, se eu não tiver a mente de Cristo, eu vou viver dentro de uma farsa, de uma mentira. Baixa estima, preocupado, ansioso, medroso, traumatizado, complexado. Nós poderíamos dar o exemplo de José. José não era para fazer nada, era para ser um rebelde. Ele tinha causa para ser um rebelde. Ele tinha causa para na hora que os irmãos dele chegar, tanto que os irmãos dele preocupou os irmãos, agora pronto, papai morreu, mamãe morreu, nós estamos na mão do José, José agora vai arrebentar com nós, agora é a hora da vingança. É mais ou menos 50 de gênero, assim, eu estou no lugar de Deus, rapaz, para vingar, para fazer, estou no lugar de Deus. Vocês até intentaram mal contra mim, mas o meu Deus transformou em bem. José tinha tudo para ser. E você já parou para imaginar que você pode estar vivendo uma mentira, que a sua mente está mentindo para você? Tem gente que vive aí, ó, com psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta, só com base de tarja preta. Jesus chamou para ser liberto disso, ter a mente de Cristo. Amém? Amém. Liberto, liberdade. E aí, queridos, porque eu sei que em mim, a minha carne, presta atenção, a minha carne, a nossa carne não converte, irmãos. E eu sou chamado à perfeição. Perfeição na carne? Não. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar. O querer está em mim, mas a minha carne não quer. Mas aí vem, deixa eu continuar para não descontextualizar o final, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim, aqui habita a morte, aqui habita a corrupção. Então eu preciso ser cheio do Espírito Santo para, em Cristo, estar livre da morte. Em Cristo, estar livre do pecado. Vocês entenderam? A minha carne vai pedir, pastor Valmir, adultera, rapaz. Você vai embora aqui sozinho, adultera. Não! Rouba aí, rapaz, pega, ninguém está vendo, pega. Não! Vocês estão entendendo? Ela fica preocupada, mas não chegou ainda, o seu filho não chegou e tal, não chegou, meu Deus, o menino chegou, pelo amor de Deus, gente. Não, meu filho está nas mãos do Senhor. É isso aí, irmãos. Se você estiver dentro do carro, não está protegido. Os pais preocupam com os filhos,
Os pais preocupam com os filhos, meu Deus, meu menino chegou e está lá, meu Deus, essa BR está lotada. Ai, gente, você podia estar dentro do carro, que ele não estaria protegido. Quem protege é o Senhor. Amém. Entenda isso, meu irmão. Senhor, ó, guarda, tem misericórdia. E eu preciso desfrutar disso, porque atributos de Deus nós vamos falar, irmãos, é muita coisa. Então, olha só, acho então que essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tem prazer na lei de Deus, o homem interior. Mas vejo nos meus membros, no meu corpo, outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Homem interior, homem exterior. Perfeição. Estão falando, nada é perfeito, não. Cristo então não era, não? 13 e 15 de João fala para nós seguirmos o exemplo dele. 1 João 2,21 fala para nós seguirmos a pisada dele. Então Cristo era perfeito? Não, nós somos chamados para ser cristão igual a ele. Eu vos dei o exemplo, assim como eu vos fiz, façai vós também. João 13, 15. Ainda que o contexto ele está falando da humildade de lavar os pés. Assim como eu vos fiz, façai vós também. Ele é o exemplo, é nosso modelo, é nosso parâmetro, é nossa referência, é nossa bússola. E aí, queridos, vejo nos meus membros outra lei. Meu homem interior. E nos meus membros uma outra lei, que me prende debaixo do jugo, mortal e corrupto. Eu sou mortal e sou corrupto. Eu sou mortal e sou corrupto. A minha carne é corrupta. Mas aí entra o versículo 8, capítulo 8, muito falado. Termina aí, entra o miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Agora vem o capítulo 8. Quem? 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Sim, por quê? Porque ela pede. Eu estou vivo, mas eu sirvo, eu estou servindo o Senhor aqui, mesmo dentro desse tabernáculo corrupto. Mas o que acontece agora no 8? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A sua carne é imperfeita, mas o Espírito é perfeito. E eu sou chamado, 5 de Gálatas 13, 16, andai em Espírito, e não cumprireis as cobiças, concupiscências da carne. Digo, porém, andai em Espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Então, no Espírito, irmãos, eu alcanço a perfeição. Não na minha carne, mas andando espiritualmente. Que a minha carne, Giovanni, vai pedir muitas coisas, mas eu não vou dar. Ela vai pedir carinho, ela vai pedir prazer, ela vai pedir momo, elogio e tal, mas eu não vou dar. Eu vou andar em Espírito, porque eu estou em busca do que é perfeito. Do que é perfeito. Então, por isso que a Bíblia fala em 3:5 de Colossenses: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Para a gente mortificar os nossos membros. Que membros? Todo o nosso corpo. Porque cada membro vai pedir um tipo de coisa diferente. Ah, um anel. Hoje eu vi um cara com um anel, mais ou menos do tamanho dessa roela de lâmpada aqui, ó. Qual que é a essência daquilo lá dentro dele, pastor Valmir? Vocês estão entendendo? Porque tudo parte de dentro, gente. Sai de dentro. Primeiro acontece dentro para externar. Então, se dentro está perfeito, não, eu estou meio vaidoso com esse anel aí. Aqui é lá, ó, gente, é lá, ó. É lá, ó.
vaidade. Soberbo, a partir de dentro. Se você buscar a perfeição de Cristo dentro, o fora é mortal e é corrupto. O corrupto vai querer ditar algumas regrinhas, mas quem domina? É o que está dentro. É o amor, é a fidelidade, é a paz. É o que domina. Você precisa entender isso. Por isso que a Bíblia nos manda ser cheio do Espírito Santo, porque vejo nos meus membros outra lei totalmente oposta. E eu quero que você coloque para mim, então a Bíblia me chama a andar em Espírito, porque no Espírito tem perfeição. Então nós somos chamados à perfeição. Então vou falar 3 versículos, se você quiser até anotar aí, pra você não perder a sequência. Coloca para mim 5,48 de Mateus, já pode até colocar. Vou abrindo aqui. Estou falando de perfeição, irmãos, que então não tem jeito para tudo, menos para a morte. Não, tem jeito para a morte sim. Tem gente que é sarcástico, que é um defeito grandioso, sarcasmo, né? Eu gosto de muita água. Aí tem, por exemplo, o sarcástico, né? Eu gosto de muita água. Então aí ele traz o negócio até transbordando. Gosta de muito e... Então ele já, naquele sarcasmo, prejudica relacionamento conjugal. Sarcasmo, ciúme, inveja, cobiça, ganância, soberba, arrogância, tudo parte de dentro que aflora para fora. Amém? Olha lá. Sede vós, pois, perfeitos. Gente, nada é perfeito. Então, ou a Bíblia está certa, ou o ditado está certo. Ou a Bíblia está errada, e o ditado está certo. Ou o ditado está errado, e a Bíblia está certa. Quem está certo? A Bíblia. A Bíblia me chama à perfeição, lógico. Na carne, isso aqui não converte, irmãos. A Bíblia diz em João, deixa eu ler aqui, passamos a não dar um parafuso ali, João 62, que fala assim, ó, você quer ver, ó? 62, que seria, pois, se viesse subir o Filho do Homem para onde o primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. E as palavras que eu vos disse são espírito e vida. A sua carne não presta. O diabo sem a sua carne é um carro sem gasolina. É uma lâmpada sem energia. Mortifica a sua carne. O motor nem pega. Então, quando você entende que o seu maior inimigo é a carne, a sua carne imperfeita, mortal, corrupta, você começa a buscar os atributos de Deus internamente. E aí, quando você começa a buscar, que essa série de estudos que nós vamos tratar, você começa a buscar esses atributos de Deus e viver uma vida, por exemplo, um dos atributos de Deus é próprio dele, santidade. Quando a gente busca isso, irmãos, a carne vai gemer, ela vai espernear, ela vai querer, mas eu não quero viver uma vida de imperfeição dentro de uma carne. Eu quero viver uma vida de perfeição em espírito com o Senhor Jesus Cristo. Os irmãos estão entendendo? Está compreendendo? Por isso que a Bíblia fala lá em Gálatas, que só citei o 16, mas o 16 até o 22, andar em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça, combate contra o espírito contra a carne, e estes dois opõem-se um ao outro. A carne que é pecado, mas o espírito não. Então eu preciso aprender a andar em espírito. Amém? Coloca para mim aí agora, Samuel, Colossenses 2,9, por favor. Olha só, irmãos, é demais esse versículo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
No corpo, bota o nome para mim. No corpo habita toda a plenitude da divindade. No corpo, a plenitude da divindade habita no corpo de Jesus. Agora olha o 10. E estáis perfeito nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Então o Senhor está te chamando a ser perfeito. Onde? Onde? Na sua carne você nunca vai alcançar a perfeição dele, não. É só frustração, chateamento, ignorância, brutalidade, vaidade. Mas nele, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E aí algo fantástico, essa mesma plenitude, irmãos, essa mesma condição que habitava no corpo de Jesus, ela é trazida para nós. Ela é trazida para nós. O Edilson. E eu preciso, cada vez mais, nós vamos ler daqui a pouco 3,19 de Efésios, cada vez mais ser cheio da plenitude de Deus. Cada vez mais, amém? Estais perfeito nele, que ele é o cabeça de todo principado e potestade. Agora coloca 2 Pedro 1,4. Olha só, o que a gente é chamado? Cristo, no corpo de Cristo, para redimir a humanidade. E lembrando que 4 de Hebreus, versículo 14, 15 e 16, diz assim, ó, que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém Cristo, como nós, em tudo, ele é como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Eu não quero e nem posso, de acordo com 1 Coríntios 4,6, e além do que está escrito. Mas ele foi tentado em tudo, irmãos. Eu não quero conjecturar em cima do... Foi tentado em tudo. Ele foi tentado em tudo. E não pecou. E não pecou. E nós tivemos um sumo sacerdote semelhante a nós. Num corpo mortal, tanto que ele morreu e ressuscitou. A gente pode até morrer, mas nós vamos ressuscitar. Por isso que eu, irmãos, eu rio da morte. Eu rio da morte. Por isso que eu faço de tudo para viver bem, com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha mãe, com todo mundo. Porque eu rio da morte. Jesus já arrebentou com ela. Por isso que Paulo falou, morrer é lucro. Amém? Viver é Cristo. Então quando você começar a ver a morte na ótica do nosso Deus, você perde o medo dela. 2,14 de Hebreus, você perde o medo dela. E tem gente que vive cativo com a morte. Ah, se a mamãe morrer, eu estou perdido, eu morro junto. Ah, se meu avô, meu tio, minha avó, minha tia, meu esposo, minha esposa, eu morro junto. Eu preciso entender isso. Lembra que eu falei no início? Depois nós podemos falar com mais profundidade e propriedade, que a vida segue um ciclo. Concepção, gestação, nascimento, aí começa infância, adolescência, adulto, velhice, qual que é o último? Por que a gente vive como se ela não existisse? Ela é real. 15, 26 de 1 Coríntios. O último inimigo a ser vencido é a morte. Muitos não vão provar a morte. 1 Tessalonicenses 4,13. Vai ser arrebatado. Mas os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, encontrarão primeiramente com o Senhor. Os mortos terão o privilégio de chegar primeiro. Então, queridos, eu preciso começar a entender, a ver as coisas como o nosso Deus vê, e entender como Ele entende, e viver uma vida de, até estranho falar, perfeição. Amém? Olha o que somos chamados. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A sua carne é imperfeita, não tem bem nenhum, e a carne para nada presta, mas o Espírito vivifica, irmãos, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes de quê?
natureza divina. Acontecendo o quê? Escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Quando eu estou cheio da plenitude de Deus, da natureza divina cada vez mais habitando em mim, eu estou a caminho de ser perfeito. E consigo ter condição de escapar. Escapar é o quê? É armadilha, é engano, é engodo do diabo, é laço do passarinheiro. Mas quando eu tenho a natureza divina dentro de mim, o diabo vem, mas eu escapo. Pelas cobiças, que a nossa carne é cobiça. Lembra de 1 João, capítulo 2, 14 a 16? Para não amarmos o mundo, nem o que no mundo há. É as três mesmas coisas que estavam lá no Éden, quando Eva viu. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo há de haver concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. O mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E Eva lá no Éden viu que a árvore era boa, agradável aos olhos, boa para dar entendimento, e ela viu as três mesmas coisas, agradável aos olhos, agradável para se comer e daria entendimento. As mesmas três coisas Eva viu lá, e as mesmas três armadilhas o diabo usa aqui hoje. Mas quando eu tenho a natureza divina, eu escapo dessas cobiças que está aí fora. E aí cada dia mais perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É o que a Bíblia diz em 1 Timóteo 3. Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então não tem jeito para tudo, menos para a morte. Tem jeito para a morte sim. Nada é perfeito, não. Eu sou chamado à perfeição. E eu vou, entenda bem, irmãos, entenda bem. Eu quero te mostrar um versículo, Filipenses 1,6. Para você não se martirizar. Isso aqui é muito profundo. Os atributos de Deus. Amém? Deixar bem claro, esclarecido, porque senão tem gente que vai auto se cobrar. Porque a Bíblia fala, amém? Olha para mim, todo mundo. Você que irá nos assistir. 2 Timóteo 1,7 fala assim, ó. Deus não nos deu o espírito de temor, mas o espírito de poder, amor e moderação. Equilíbrio. Lembra do fruto do espírito de Gálatas 5? Domínio próprio, temperança, moderação. Então eu preciso entender, você precisa entender que aquilo ali acontece na nossa vida, que eu estou em aperfeiçoamento. Eu posso errar, mas eu não vou justificar o meu erro. É a mulher que tu me deste. Falávamos aqui no seminário domingo de manhã. É a mulher que tu me deste. É a serpente. A serpente tem quem acusar, não? Sobrou tudo para mim. Então, se falharmos, 1 João capítulo 2, queridos, temos um advogado. Precisamos confessar e procurar melhorar e não acusar. E não ficar com aquele eu sou assim mesmo, que eu chamo de crente Gabriela, cristão Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou para o inferno assim, Gabriela. Eu sou assim mesmo. Não. Cristo não. Cristo não tem essa essência, não tem isso próprio dele não. Tem condição de mudar. Ou falei alto, grosso, brusco, me perdoa. Vou me aperfeiçoar em Cristo. Não é para deprimir, porque estamos tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, está começando hoje uma boa obra na sua vida. Ele vai te aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Estamos a cada dia sendo aperfeiçoados. Então, se eu cometer porque aqui é mortal, é corrupto, se eu cometer alguma coisa,
eu não vou justificar. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, eu sou assim mesmo. Não, Cristo não era assim não. Nossa, está muito grosso, hein? Está muito grossa, muito áspera. Lixa 36, eu sou assim mesmo. Não, dá para mudar. E se acontecer, não entristece não. Joelho no chão, Senhor, me perdoa, me ajuda a melhorar. Eu quero mudar, eu quero a essência do Senhor cada vez mais em mim. Eu quero a tua natureza em mim. Cada um tem uma natureza? Eu quero essa natureza em mim, eu quero essa natureza divina dentro de mim. Então, a moderação não é para auto se martirizar se houver alguma derrapada ou deslizes, mas é para procurar pegar aquilo e aperfeiçoar em Cristo. Senhor, eu não posso ser assim, eu estou matando meu casamento, eu estou matando o ministério, eu estou matando a família, eu estou matando a minha saúde. Senhor, eu quero aperfeiçoar. Os irmãos estão compreendendo? Não é, o pastor falou que somos chamados à perfeição. Eu gritei aqui com o pastor Valmir, um exemplo. Eu gritei com o pastor Valmir, eu não presto, não sei o que e tal. Não, irmão. Podemos errar. Coloca para mim 1 João capítulo 2. Podemos errar, mas, pastor Valmir, gritei com o Senhor, me perdoa. Senhor, me ajuda a melhorar, controlar esse temperamento explosivo que eu tenho. Esse temperamento, do que vem na cabeça eu falo, do que vem na mão, o que eu conheço pessoas assim, que o que vem na mão, me ajuda a melhorar, pai. Quebrei o meu relógio. Eu era assim, irmãos, eu era assim. Pergunta a Andréia. É natureza, eu não quero essa natureza, pastor Paulo. Eu quero a natureza divina dentro de mim. Eu quero essa natureza. Senhor, eu mandei, quebrei, mas eu não vou me martirizar. Mas me ajuda a mudar. A ter o domínio próprio. Amém? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Irmãos, não é meio coerente isso, pastor Valmir? Nós estamos numa natureza pecaminosa, que pede para nós não pecar, mas tem condição, irmãos, em Cristo tem condição. A carne vai pedir, eu não ando segundo a carne, nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A sua carne vai querer te jogar para cá, muitas vezes, muita gente eu sei que não queria estar aqui hoje, cansaço físico. A sua carne, frisinho desse, deitar e ficar quietinho, a carne pede. Sua carne é mimosa. Sua carne queria estar lá agora, deitada, com aquela mantinha enroladinha, controle na mão. Ela é mimosa, vai na dela para você ver. Vai na dela. Então a carne, eu não vou andar segundo a carne, eu vou andar segundo o Espírito, pois andando segundo o Espírito, eu vou alcançar a perfeição. Aleluia. Amém? Está dando para entender? Filhinhos, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas pode acontecer da gente vacilar. Aí não é para mim, eu não presto, eu sou imperfeito e tal. Você não presta mesmo, põe na sua cabeça. A sua carne não presta mesmo, não. Já pode pôr na cabeça, a sua carne não presta. O Edilson não presta. Por isso que eu fico vendo uns camaradas aí, pastor Valmir, vaidoso. Aí chega, né, para pregar e tal, não sei o quê. Como é que é o negócio aí? Gente, eu não presto. Se não for a unção de Deus na minha vida, estaria no boteco enchendo a cara na cachaça agora. A sua carne não presta. Mas o que há dentro de você, lembra que eu falei aqui sábado, Coríntios 4,7, temos esse tesouro em vasos, até que a canção que você cantou, Elinéia, temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Amém?
a minha carne não presta. O precioso aqui, eu não presto. O precioso aqui é o Espírito Santo. Amém? Não olha para mim achando, igual estava lendo Pedro. Ô irmãos, deixa eu ler. Ai, glória a Deus, eu vou te falar. 3:12, pode deixar que eu tenho que acabar ali. Pastor Valmir, a hora está passando, né? É até 8:30, né? Já passou e eu vou acabar aqui agora, irmãos. 3:12 de Atos, olha só, irmãos. Olha só, os apóstolos reconheceram isso, olha só. 3:12. E quando Pedro viu isso, que ele chegou, entrou no templo e falou: ó, eu tenho prata, não tem ouro não, rapaz, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Levantou, saltando e andando e glorificando a Deus, e todo mundo ficou olhando. Mas esses caras é o cara mesmo, hein? Esses caras é os caras mesmo, você viu? Os caras têm a manha mesmo, os caras é mal mesmo. Rapaz, os caras é os caras. Tá louco, que isso? Aí Pedro, irmãos, e quando viu Pedro disse: povo israelita, varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar esse homem? Não é por nós não, gente. Não é pelo Edilson não, gente. Não sou eu não, gente. É o Espírito Santo, é o que está em mim. É o que estava neles. É o que está em você, que é o diferencial da sua vida. Porque o Espírito Santo, ele é perfeito. A carne é imperfeita, mas o que está dentro é perfeito. E vai haver perfeição. Amém? Vai haver milagre, cura, sobrenatural, palavra que vai tocar o profundo na vida das pessoas. Porque Ele é que sonda, não sou eu. Amém? Aleluia. Meus filhinhos, essas coisas nos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, não é para justificar como Adão, é a mulher que tu me desse, é a serpente. Eu sou assim mesmo. Eu nasci assim. Eu vou viver assim. É o que muita gente argumenta. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é justo, Ele te entende. Ele entende, Ele se fez carne. Ele entende de natureza humana, de fragilidade humana. Ele entende. Ele foi tentado como nós. Ele sabe o que é ser homem. Por isso que dentro dos ensinos, tem um ensino aí, panteísmo, deísmo, que Deus criou e abandonou. Não, Ele não criou e abandonou nós não. Por nossa própria sorte, por nossa própria conta. Ele se encarnou. E Ele sabe o que é ser homem. No sentido de gênero humano. Porque todas as coisas estão nuas e patentes perante aquele com quem temos que tratar. Então Ele te entende. E Ele quer te melhorar. Ele quer te aperfeiçoar. Cada dia mais. Aleluia. E Ele quer colocar dentro de você os atributos. Entenda bem, você que está assistindo, tem atributos que pertencem a Ele. Nós poderemos ter partículas dele. Poder, onipresença, não a minha pessoa, mas a minha imagem sendo projetada lá no outro país. Eu estou aqui, mas a imagem está lá não sei aonde. Onipresença. Mas a essência é próprio dele. Onipotência, onipresença, onisciência. Mas ele quer pegar atributos que é dele próprio e colocar em nós. Amor, fidelidade, que eu trouxe aqui para falar, irmãos, nem falei. Ia falar começar sobre um dos atributos, sobre fidelidade. Que Deus é fiel e eu preciso aprender a ser fiel. Mas depois a gente fala, pastor, porque é muitos assuntos: fidelidade, justiça, verdade, amor, bondade, são atributos dele. E Ele quer colocar isso dentro de você, cada dia mais. Cada dia mais. E eu preciso, queridos,
buscar. Finaliza aqui, pastor Valmir. Sandra, 3,16 de Efésios. Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele sabe o que é ser humano. Olha isso aí, irmãos. Até o 19, tá, Sandra? Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito, onde? No homem interior. A minha carne não está com nada. Eu não confio, Giovanni, na minha carne. Eu não dou ouvido para a minha carne. Se fosse dar ouvido, pastor, eu nem estaria aqui. Nem serviria a Deus. 17. Ele quer te fortalecer aonde? Aí dentro. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estarmos enraizados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender. Você precisa começar a compreender, irmãos, a profundidade desse estudo. Começar a compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Olha o 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Para quê? Para quê? Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. A plenitude de Deus quer habitar aí. Mas a sua carne não deixa. A sua carne vai gemer. A plenitude de Deus quer habitar aí. Mas a sua carne, ela não vai concordar. Pode ficar de pé. Amém? Amém. Só para os irmãos entenderem. A carne não gosta de oração. A carne não gosta de leitura da Bíblia. A carne não gosta de subir no monte. Tudo que é espiritual, a carne não gosta. Mas tudo que é pecado, a carne gosta. Observa bem quando você fala, às vezes, com a roda de pessoas. Vamos orar então, irmãos? Talvez aconteça até com você. Vamos orar, né, irmãos? Dá as mãos, o exemplo que eu estou dando aqui. Nós vamos orar agora, mas aqui eu estou dando um exemplo. Vamos orar então, vamos orar. Aí começa a orar e você pode olhar que tem um ou dois que... A carne te dizendo, não ora não, vai dormir, sua carne é mimosa. Sua carne é mimosa. E não vai na onda dos mimos da carne, não. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Mortifica ela. Amém. Eu não tenho tempo aqui que eu ia falar sobre a pirraça. Né? Que a gente tem que ser pirracento, irmão. Te mostrar dentro da Bíblia, depois eu te mostro. Que a carne quer agora, eu vou te dar. Você quer? Vou te dar banho frio, pra você largar de ser boba. Vou te dar banho frio. Né? Depois eu te mostro aqui em 2 Coríntios. Depois eu te mostro. Amém? Pastor, pode terminar, que senão vira vigília. Pode terminar. Jesus é demais. Aleluia. Quero tudo de Deus, eu sou fominha de Deus. Amém? Senhor Jesus Cristo, nosso grandioso, verdadeiro Deus e a vida eterna. Nesta hora nós nos humilhamos diante do Senhor e reconhecemos ao Senhor Jesus Cristo a tua grandeza, o teu amor, a tua bondade, a tua generosidade. Que amor é esse de um Deus todo-poderoso se encarnar para nos redimir, Senhor, para nos salvar, para habitar em nós, nos trazendo condições de renunciar ao pecado, Senhor, da carne e ao pecado da alma, Senhor, que é os sentimentos da alma. Então nessa noite, Senhor, nos abençoe de forma grandiosa, nos levando em paz ao Senhor Jesus Cristo para os nossos lares, nos guardando, nos livrando de todo o mal, não nos deixando cair em tentação, livrando-nos dos homens covardes, cruéis, sanguinários, dos condutores dos veículos infratores. Nos livras, ó Senhor Jesus Cristo, de todo o mal. E, Senhor, e que cada um de nós, para que nós podemos compreender, Senhor Jesus Cristo, com todos os santos, a altura, a largura, o comprimento, a profundidade, para sermos cheios da sua plenitude, da sua graça sobre graça, do seu amor para conosco, Senhor Jesus Cristo. E assim nós nos rendemos diante do Senhor, nos humilhamos diante do escabelo dos teus pés, e reconhecendo que só o Senhor é Deus, em cima dos céus e embaixo na terra, e nenhum outro há.
Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Amém. Vão em paz em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quarta-feira tem mais.